Olá, graça e paz, estamos aqui em mais um Quarto do Refrigério para trazer instruções à luz da palavra, à luz da ciência, em relação ao nosso casamento. Então, já quero pedir a você aí, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, curte e compartilhe para que outras famílias, outros casais possam ser abençoados também. E eu estou aqui ao lado do meu amor, do meu grande amor, Carlos Dawson, que de manhã o olho é verde e à noite Você o olho é insiste com essas coisas. castanho, castanho. Amor, qual é o tema de hoje, amor? Então, Tati e queridos que nos assistem, nós vamos falar hoje sobre em todas as estações o amor permanece. Nós queremos comparar um pouquinho as fases que um casamento vive com as estações do ano. Primavera, Interessante. outono, verão e inverno. E para isso eu queria ler um texto de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 ao versículo 7, que diz assim: O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Lindo, né? É sobre isso. É sobre isso. E se tratando das estações, cada estação tem o seu significado, né? Significado bom e significado também que precisa ser melhorado. Então, nossa proposta aqui, desse quarto refrigério, desse episódio, é justamente mostrar para você, casal, em qual estação você se encontra. Exatamente. E nós precisamos entender que o casamento ele está em constante transição, Exatamente. passando sempre de uma estação para outra. Pode ser que você esteja nos assistindo agora e a estação do seu casamento não está muito legal, mas em Deus essa transição pode acontecer. E nós precisamos nos adaptar às estações em mudança. Nós sabemos que a vida ela é repleta de mudanças Sim. inesperadas. E o que nós precisamos fazer, a nossa única escolha como casal, é nos adaptarmos à realidade que nós estamos enfrentando. Exatamente. A grande questão é como nós vamos reagir a essas mudanças. E se tratando de mudanças, o nosso organismo ele sempre vai responder. E ele responde através de algumas emoções, né? E aí existem as emoções básicas, a alegria, a raiva, a tristeza e o medo. Só que, presta atenção, nas emoções, nós aí emitimos os sentimentos. Por quê? Dependendo das emoções que eu terei, eu vou gerando em mim algum tipo de sentimento. E a partir desses sentimentos, eu tomarei algumas atitudes, que é a grande vilã da história aí, né? Porque a atitude é a intenção. Exatamente. E mediante a atitude, eu terei uma ação, uma reação. Que é a execução daquilo que você imaginou. Exatamente. Então, olha como que é esse processo. Primeiro a gente recebe uma informação. E depois nosso organismo processa, mas isso tudo, gente, é muito rápido, tá? Isso é muito rápido. Processa e aí você automaticamente já faz uma ação. E é exatamente nessas ações que o nosso casamento começa a transicionar para algumas estações. Então, vamos lá, marido. Qual é a primeira estação a ser falada nesse episódio? Então, a primeira estação é a estação do florescer do amor. É a estação da primavera. A minha estação, né? A Mês de primavera tem setembro. um símbolo muito especial. É o símbolo da promessa, é o símbolo Amém. do recomeço, é o símbolo de esperança, é o símbolo do renascimento. E aí existem dois textos bíblicos que fazem sentido para essa estação. O primeiro texto está em Isaías capítulo 43, 19, que diz assim: Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Amém. Ela já está surgindo.
E um outro texto é o texto de Eclesiastes 7,14, que diz: quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Amém. Para cada estação, Tati, vocês que estão nos acompanhando, existe o clima. Sim. O clima, ele aponta exatamente para cada estação. Isso aqui no nosso mundo, de uma maneira geral. As estações do ano. E no casamento não é diferente. No casamento, o clima do relacionamento aponta para qual estação está. E quando nós olhamos para a primavera, nós entendemos que é o tempo dos novos começos, é onde as flores vão desabrochar, é onde os canais de comunicação estão fluindo. É a estação que o casamento está com sentimentos vivos e intensos. Sentimentos de entusiasmo, de alegria, gratidão da vida a dois. O casal está confiante e seguro. É quando o casal está fazendo planos. E é importante destacar que a estação não tem nada a ver com o tempo, né, de casamento, nem com a idade. Exatamente. Um casal novinho pode estar vivendo na primavera, assim como um casal mais experiente também pode estar vivendo na primavera. A grande questão é que na primavera há uma dedicação de tempo um para o outro. E falando sobre dedicação, na psicologia vai relatar que é o tempo da primavera em você exercitar exatamente o carinho, exercitar ali a questão de você estar mais perto, de você conversar mais, né? E quando a neurociência vai explicar, quando você conversa com a pessoa que você ama, quando você está ao lado de alguém que você considera, você gera neurotransmissores que são aí reconhecidos como os hormônios da felicidade, que é a dopamina, a noradrenalina, a serotonina. Então, você vai elevando, além do seu bem-estar, a sua vida pessoal, você eleva também o seu casamento. E olha que maravilha, né? É de fato o momento de você fazer o planejamento. Perfeito. A construção de sonhos, né? Colocar no papel, juntos. E isso é tão bom. E também nós precisamos entender que é uma estação que o amor, assim, floresce de uma forma muito intensa. Há um florescer do amor muito forte na primavera. É quando as sementes estão sendo plantadas para uma colheita lá na frente. E existe uma frase que eu li e gostei demais e queria destacar para a nossa reflexão. A frase diz assim: o amor que floresce sem raiz não resiste ao vento. É preciso regar com oração, com escuta e com verdade. Anota aí, hein? Isso é importante. Oração, escuta e verdade são características de um relacionamento conjugal que está na primavera. Exatamente. E aí nós queremos passar alguns exercícios para vocês mediante as estações do casamento. Então esse episódio vai ter teste, vai ter prova, vai valer nota. E para você manter nessa estação, é sempre bom você escrever. Escreva, não manda só em celular não, né? Ah, agora tudo é porque mensagem do hoje em WhatsApp. dia é tudo WhatsApp. Chega uma hora que apaga as mensagens, vão subindo, daí você não lê mais. Mas escreva, talvez um bilhete, uma carta. Escreva para o seu cônjuge a sua gratidão, o seu amor, o seu carinho, a sua paixão, né? Por tudo aquilo que ele tem sido, que ela tem sido para você. Lembra sempre, até tem aquele versículo, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Lembre sempre das maravilhas que o Senhor tem realizado na vida de vocês. Isso será muito importante. E a próxima estação, Tati? Qual será? A próxima estação é o verão, né? Aquele calor humano, o calor das emoções, que aí nós temos que tomar o cuidado com esse calor, né? É uma fase bem intensa, né? Então, assim, em excesso. E aí, o símbolo que nós podemos dar aqui para essa estação é justamente o crescimento e a colheita. Olha que interessante, a primavera é a plantação, né? E no verão é justamente o crescimento e a grande colheita. E é no verão também que estão os momentos maravilhosos do casal, da família. Lá em 1 Coríntios 13, né? É o texto que eu li no início, né? Vai dizer que o amor é paciente
E o amor é bondoso, é desfrutar de fato, né, da grande plantação, que mais para frente nós iremos informar também, dos momentos difíceis que passam, e no verão é o tempo de você ter a grande colheita. É o tempo onde o clima do relacionamento fica assim, um clima de uma busca maior por uma comunicação construtiva. É o tempo onde se aprende a conviver com as diferenças. Sim, sim. É o tempo de resolução de conflitos. É o tempo onde tem uma crescente, uma sensação de uma crescente cumplicidade. Sim. É no verão que acontece também a satisfação das realizações. Sim. É no verão que acontece o amadurecimento. O casal, ele amadurece nessa estação. Sim. O fruto, ele vai amadurecendo, mostrando que está pronto para a colheita. E aí, à luz da psicologia, justamente, como você falou, né, surgem os conflitos, mas você amadurece, porque você resolve esse tipo de conflito, né? E de fato, é um momento que regula as emoções. Uhum. Você precisa entender o que tem acontecido e você vai regulando o seu emocional. Calma, peraí. E tratando também não só dos momentos bons, tem exatamente o calor da emoção. Que precisa ser controlado. Precisa ser controlado. Então a gente precisa realmente regular o nosso emocional. Até porque o sol, ele esquenta, o sol que esquenta demais, ele pode queimar Exatamente. as pessoas, mas também ele pode amadurecer o fruto. E qual é o desafio, amor, para manter nessa estação? O desafio para se manter nessa estação é respeitar o outro no calor das diferenças. Quando tudo estiver muito intenso, nós precisamos de respeito. Nós precisamos aprender a conviver de forma saudável com as falhas do nosso cônjuge. E nós precisamos também entender que vamos voltar a florescer. Sim, exatamente. E aí uma frase de impacto, né, que nos marca muito é: o amor verdadeiro não foge do calor das emoções. Ele aprende a transformar o fogo em luz. Olha que interessante, né? No calor das emoções, o amor ele não tem que se esfriar. Sim. Mas ele precisa entender que aquilo ali vai passar, né? Tanto para um lado bom, quanto para um lado negativo também. E é nessa estação, Tati, que o tempo de escuta ele é mais aflorado. Sim. Nós precisamos perceber isso, atentar para isso e entender o quanto é importante saber ouvir. Ouvir mais e falar menos, né? E aí o exercício para essa estação do verão é justamente você prestar o seu ouvido, a sua escuta para o seu cônjuge. Às vezes tem aquele cônjuge que não fala nada porque o outro já fala demais e fala até por ele, ou por ela, né? Então ele prefere ficar calado. Mas é muito bom você ouvir. É ruim quando essa pessoa fica calada. Ou ela fica calada porque ela percebe que o outro não considera o que ela fala, ou ela fica calada porque ela não quer enfrentar o problema, né? Que ela vai começar a bater de frente e a outra não vai deixar ela falar. Então ela prefere ficar calada. Mas isso é tão ruim. Então o exercício vamos praticar a nossa escuta, mas é escutar tudo, não é somente aquilo que você quer ouvir. Né? Porque às vezes o seu cônjuge deve estar passando por algumas situações e você não está percebendo. Por quê? De tanto agitado, né? Fica naquela atividade toda hora, um entra e sai dentro de casa e sempre fazendo muitas tarefas dentro de casa, fora de casa também, no próprio trabalho. E aí você não presta atenção naquilo que é mais importante e precioso do seu cônjuge. Então, qual é a próxima estação, amor? Já falamos da primavera, do verão, e qual é a terceira estação? A terceira estação é o outono, que podemos dizer que é o tempo de maturidade. Sim. O cair das folhas, ela é uma analogia oportuna para nós refletirmos acerca do nosso relacionamento conjugal. No início do outono, o casamento pode parecer assim muito maravilhoso visto de fora.
mas por dentro pode ser que algumas coisas estejam não se encaixando mais e que Sim, precisam de uma devida atenção. sim, Mas também, por outro lado, o cair das folhas não significa que é o final. sim. As folhas caem, mas elas nascerão outra vez. E lá em Eclesiastes 3:1 vai dizer, né? Tudo tem o seu tempo determinado. E nós temos que entender os ciclos da vida. Uhum. Nem sempre é o sol a brilhar, nem sempre são as flores Flores a a brotar. brotar, os frutos, né? Mas faz parte também o cair das folhas. E quando a gente fala o cair das folhas, são aquelas questões, são aquelas experiências não tão boas assim. Uhum. Às vezes é uma experiência, né, uma fala em que você gostaria muito que realizasse um sonho, e aí você percebe que é impossível A aos frustração, olhos né? É humanos. saber lidar com a frustração. Exatamente. Às vezes é você ver um filho que gostaria que fizesse algo e aquele filho não está de acordo com o que você gostaria que ele fizesse. Às vezes é uma doença, é um diagnóstico, às vezes é uma impotência, né? Às vezes é a baixa de hormônio. Então, assim, tudo isso, gente, passa nos casais novos, de poucas idades, mais idade, tanto em idade mesmo, né, como pessoa, e idade de casamento também. E aí, nós temos que entender, queridos, que casamento não é só festa. Uhum. Casamento não é só flores, casamento não é só aquele solzão maravilhoso e mar. Casamento precisa passar por essas situações. Por quê, amor, que precisa passar? Então, Tati, nós entendemos que o grande desafio do outono é saber lidar com esse luto das idealizações não alcançadas, Exatamente. saber lidar com as circunstâncias contrárias, entendendo que é possível resgatar o propósito da vida conjugal. Sim, perfeito. Agora, o clima desse relacionamento que é interessante. Os casais, eles sentem que algo está acontecendo, mas não sabem exatamente o que é. Sim, Os cônjuges vão ficando distantes, o marido vai se distanciando da esposa, a esposa do sim, marido, e muitas vezes eles não conseguem perceber o que realmente está acontecendo. E vai acontecendo ali um distanciamento gradativo. Existem problemas que nessa fase do casamento eles não são enfrentados da maneira que deveriam. Há uma certa fuga, ou do marido ou da esposa, e parece até que eles estão assim emocionalmente separados, sim, distantes, né? distantes. Há uma tendência ali de um jogar a responsabilidade para o outro, e é algo que nós precisamos tomar muito cuidado, porque se isso não for tratado nesse período inicial do relacionamento, isso pode se agravar, isso pode se avolumar, isso pode entrar na tão temida estação do inverno. Sim. E se tratando ainda da estação do outono, de fato, precisa ter uma comunicação muito aberta. Uhum. Não é ser aquela pessoa solitária. O problema é seu, você que se vire, passe você sozinho. Não faça isso. A Bíblia mesmo fala, né? Que nós precisamos andar juntos. É um apoiando o outro. Terão dias bons para o Carlos e dias maus para mim. Então o Carlos vai precisar me apoiar nos dias maus. Uhum. Terão dias bons para mim e dias maus para o Carlos. Então eu preciso apoiar o Carlos nos dias maus. Que casamento é isso, gente? É justamente você dar força, ir apoiando, é conversar, saber o que precisa ser feito. Uhum. E o exercício que precisa ser feito aí é justamente conversar e colocar nesse relacionamento o que precisa ser retirado e o que precisa ser colocado. Sim. É um tempo de Reflexão, reavaliação, exatamente. de Exatamente. refletir exatamente o que está acontecendo. Sim, Refletir naquilo que precisa ser deixado sim, para exato. trás. E aí tem uma frase, né, que fala assim: o amor amadurece quando aprende a deixar cair o que não serve mais. Eita, forte, As né? folhas que caem no outono é aquilo que não serve mais. Exatamente. E esse tempo do outono, ele é feito para isso.
Ele é feito para termos uma colheita afetiva, para nós listarmos e aprendermos com aquilo que nós estamos listando. Então é um tempo realmente de reflexão para uma oportunidade de um renovo lá na frente. E tudo faz parte, né, amor? O outono, ele precisa acontecer na vida de um casal, porque esse casal ele vai entender a realidade. Ele vai amadurecer. Ele vai amadurecer. O outono não é o fim. Não é o fim. E às vezes não. O cair das folhas dói. Traz uma dor. Mas tudo na vida, queridos, precisa de um sacrifício, né? Para você precisa romper com algo. Né? O sacrifício que eu falo aqui é você não querer passar por situações difíceis, mas se for necessário passar. Fazem parte das lutas da vida. Fazem parte. E o interessante, quando a gente tem a Cristo, a Bíblia mesmo fala, né? Que Cristo, ele não nos exime de passar por provações e por lutas. Ele passa conosco. Ele passa conosco. Isso no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Exatamente. E isso é tão lindo, porque tudo passa. Assim como as estações passam, os problemas, eles passam. Só que você, precisa estar... Dá a mão aqui, por favor. Unido. Sim, você precisa estar unido com o seu cônjuge para enfrentar qualquer tipo de problema. Exato. E aí a última estação é uma estação muito temida, que é o inverno. Mas no inverno, o casal enfrenta um certo silêncio, mas um silêncio que amadurece. Exatamente. É uma estação do casamento que é criada pelo modo como o casal responde às dificuldades da vida. Exato. Não é o fato da estação em si trazer as suas dificuldades, mas a questão é como nós respondemos. Aí tem 2 textos bíblicos que falam muito. Cantares, capítulo 8, versículo 7, diz: as muitas águas não podem apagar o amor. Em todas as estações é o tema do episódio. O amor permanece, o amor prevalece. E o outro texto é de Jó, capítulo 14, versículo 9, que diz que ao cheiro das águas Amém. Brotará e dará ramos como a planta nova. O inverno é símbolo de fé, é símbolo de resistência. É no inverno que se constrói uma intimidade profunda entre o casal. Tremendo isso, né? Homem bom e mulher boa é aquela que você passa por muito tempo, independente das circunstâncias. Estações. Porque é muito fácil, passou uma situação ruim, você pular fora. E aí não é legal, né? É encarar junto, na alegria, na tristeza, na pobreza ou na riqueza. Precisa encarar junto. Sim, né? E o clima dessa estação, Tati, não é um clima bom realmente. A gente não pode fechar os olhos para isso. É um clima de um distanciamento. Nós vemos aí presente a frieza, uma amargura, a aspereza nas palavras, um certo desânimo, uma frustração. Nessa fase aqui, nessa estação, normalmente o casal não tem mais disposição para discutir as diferenças. Sim. As conversas, elas transformam-se em discussões mais acaloradas. Exatamente. Não há mais um sentimento de cumplicidade. É como se 2 pessoas vivessem no mesmo local, mas separados, né? E aí, à luz da psicologia, o inverno vai representar esse afastamento emocional. É o que você tem falado aqui. Sabe aquela situação que tá tudo bem, mas ao mesmo tempo não tá bem? Com você mesmo e com o seu cônjuge. Parece que tá faltando algo, né? E é justamente... E diferente do outono, nessa estação, o casal ele já percebe isso. Sim, sim. E aí é um momento de você ter a reflexão do que precisa ser mudado. Essa é a chave. Tudo na vida, queridos, tem os seus ciclos, tem a sua fase. Às vezes, você acha que precisa fazer as mesmas atitudes, né? As mesmas ações como fazia lá atrás. Mas a vida ela não é assim. Então é o momento de você refletir como pessoa, como casal, entende? O que poderia ser mudado para melhorar para você mesmo e melhorar para o seu casamento. Porque, na verdade, Deus, ele constituiu o casamento
para justamente o homem ser contente com essa mulher. E essa mulher ser contente com esse homem. Então a gente precisa exatamente ter os ajustes. E o inverno ele faz parte para quando você passar por um momento mais frio, circunstâncias da vida, você não desistir. Você não desistir. É o grande desafio. Frio em todos os momentos. E aí é onde o casal ele precisa criar resistência. Parceria, cumplicidade. Precisa ser esperança. Resistente. Ter a fé de que aquele momento vai passar. Perfeito. Né? É claro que não é um mar de rosas, não é momento de ficar sorrindo, não é momento de fazer festa, não é momento de chamar os amigos, mas é um momento de você refletir como pessoa e como casal junto. Já que você está falando em refletir, tem uma frase para a nossa reflexão aqui. Deus trabalha no silêncio dos invernos, quando as raízes do amor se aprofundam para florescer de novo. Se não houver um amor fundamentado, Sim. Se não houver um amor aprofundado, se não houver um amor com raízes bem firmadas, nós não resistiremos ao silêncio e ao frio do inverno. Mas quando há raízes bem plantadas, o casal resiste a essa fase tão difícil da vida. Interessante, né? Que o próprio exercício é você, de fato, se render a Cristo. É orar, ler a palavra junto. Mesmo você não tendo o prazer de ler mais, força. É você abraçar, tá abraçadinho, tá perto. Mesmo que você não queira estar perto. Mas é, de fato, você ser uma pessoa resistente. É como se fosse assim, olha, eu estou aqui, eu vou vencer isso daí. É lutar. É lutar. Mesmo que o seu organismo não queira lutar, mas você estará fazendo por um bem maior. Até porque nessa fase do relacionamento conjugal, nessa estação, é onde tanto o marido quanto a esposa ele se sente mais fragilizado. Sim. Mais desanimado, ele não vai querer mais, muitas vezes não vai haver mais esse desejo pela luta. Sim. Mas é importante lutar. Desistir jamais. Exatamente. E aí, em qual estação você se encontra no seu casamento? Olhando para esse episódio, você conseguiu identificar qual a estação que você está enfrentando? Agora preste bem atenção, se a estação você acha que não é uma estação tão positiva, nós queremos chamar a sua atenção para esse finalzinho de episódio com relação ao ciclo de renovação. Para toda estação é possível renovar. Sim. É possível experimentar um renovo. E cada estação tem o seu valor. A primavera, Tati, nos ensina a sonhar. Em síntese, foi isso que vimos aqui. Exatamente. E o verão? O verão nos ensina a enfrentar as questões da vida. Saber equilibrar, né? Já o outono me ensina a refletir. É o tempo da reflexão, olhar para as situações. Então, se você está no outono aí, é tempo de reflexão. E o inverno? O inverno é o tempo e ele vai nos ensinar a crer. Amém. O inverno é fé, querido. É olhar com os olhos da fé. Porque se for olhar com os olhos humanos, há desistência. Se você for lutar com as suas próprias forças, há desistência. Então, no inverno, você precisa crer. Por mais que as circunstâncias não estejam tão boas assim, mas você precisa olhar com os olhos da fé, crendo que do alto virá o nosso socorro. Nós falamos no início desse vídeo que o casamento ele passa por constantes mudanças. Sim. E nós queremos fechar esse vídeo aqui falando o seguinte: o casamento saudável não é aquele que evita as mudanças, mas é o que permite que o amor floresça de novo em qualquer ciclo. Em qualquer estação, o amor ele vai permanecer. Nós não estamos dizendo aqui que o seu casamento precisa ficar somente na primavera. Sim. Ou no verão. Nenhum casamento, querido, dura. Assim como as estações do ano elas vão mudando, no casamento também acontece. Nenhum casamento dura somente vivendo na primavera. Todas as estações precisam ser passadas por esse casal para eles amadurecerem, ter essas experiências, né? E é ciclo, é um ciclo.
Ora está no outono, ora está na primavera, ora está no inverno, ora está no verão. E assim segue a vida, crendo que o Senhor dará sempre a direção e o escape. Crendo que um ciclo de renovação se inicia sempre. Amém. E aí eu gostaria, se você precisa de alguma ajuda no seu relacionamento, entre em contato conosco, tá bom? Nós estaremos deixando aqui o nosso contato, o Instagram, nosso celular também. Entre em contato, porque nós queremos ajudar a você a saber como passar dessas estações. Amém. Não desista, não lute sozinho, peça ajuda. Se você tem alguma igreja, peça ajuda. Se você tem algum amigo, alguma amiga que crê no Senhor Jesus, peça ajuda. Tati, eu não tenho ninguém. Peça ajuda a nós, que nós estaremos aqui para te ajudar, em nome de Jesus. Vamos orar, amor? Senhor, nós queremos entregar essa hora nas tuas mãos. Queremos lhe pedir, ó Deus, que o Senhor manifeste o teu poder sobre cada vida que está assistindo esse vídeo, que o Senhor visite de uma forma poderosa e sobrenatural, trazendo a restauração que os teus filhos precisam. Amém. Te entregamos cada casamento nas tuas mãos e lhe pedimos, ó Pai, que o Senhor permita-os que o amor sempre prevaleça, ó Pai. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém.